Perdeu tudo? Douglas Costa e um enigma do seu declínio são esfregados na nossa cara agora em que ele está na quarta divisão do futebol italiano, roendo o osso lá no Chievo Verona, cara. Eu tava de bobeira esses dias na internet e aí eis que eu me deparei com esse vídeo aqui, caras. Todo o glamour de Douglas Costa lá no Chievo Verona. Que loucura, gente. Eu quero ver reclamar de gramado sintético aí nessa brincadeira, na Série D da Itália. Bom, esse é o assunto de hoje. Já trouxe um teaser logo aqui de cara. Que Douglas Costa, quarta divisão italiana, e os porquês dele, aos 35 anos, experimentar o dissabor, né, das camadas inferiores do futebol mundial. Vem comigo nessa vinhetinha, vai entrar na tela e a gente vai se aprofundar em mais um vídeo especial aqui do Tirateima. Bora! Amigos e amigas, senhoras e senhores, Gui Souza, euzinho mesmo, na área, para mais um videozinho especial, mais um conteúdo feito com muito carinho para vocês. Dessa vez, Douglas Costa é o protagonista desse vídeo, dessa análise, né, e tudo mais que a gente vai trazer aqui. Ele que chamou muito a atenção, o Thiago Galhardo diria que mexeu com o Brasil, quando ele acertou lá com o Santa Cruz para a Série D. O Douglas Costa mexeu com a Itália, assinando com o Chievo Verona para a quarta divisão do Calcio, do campeonato italiano. Chievo Verona, que é uma equipe muito tradicional, que faliu, agora está voltando, também aí cumprindo uma trajetória, um caminho árduo para voltar aos seus tempos de glória. E a gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre isso. Primeiro, cara, se você tá assistindo a mais um vídeo aqui do Tirateima e não está inscrito, se inscreve aí, pô, custa nada, é a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, junto com dar um cliquezinho aí no joinha e curtir esse conteúdo. Dessa forma você fala para o YouTube, né, que o nosso vídeo é relevante, ele vai espalhando para cada vez mais pessoas e novos públicos vão conhecendo o nosso trabalho aqui do Tirateima, que a gente faz realmente com muito carinho e tentando, dentro desses vídeos que a gente faz diariamente aqui, crescer a nossa base de inscritos, chegar a cada vez mais pessoas e mostrar aqui o nosso trabalho enquanto criadores de conteúdo. Falo no plural, porque o Rafa Chernical, o grande Rafa, que vocês já conhecem também, faz o Tirateima aqui junto comigo. Bom, Douglas Costa, eu vou colocar na tela aqui algumas informações, cara, porque a manchete é porrada, né? 3 jogos do Douglas Costa lá no Chievo Verona, 3 derrotas e 3 porradas, né? Goleada e tudo mais. E o início do Douglas Costa, que parecia ser fácil e tudo mais, né? Um desafio menor, de acordo com o histórico que ele tem no futebol, na verdade vai se mostrando uma grande armadilha até para o jogador brasileiro. Como é que o Douglas Costa chega lá no Chievo Verona? Primeiramente, vamos trazer aqui o histórico dele. O Douglas Costa que surge no Grêmio, né? Surge como uma grande promessa, logo é vendido para o Shakhtar Donetsk, que foi se criando uma fama, né, na equipe ucraniana de pegar jogadores brasileiros, pagam uma nota no Douglas Costa, ele faz ótimas temporadas pela equipe ucraniana, que junto com outros brasileiros como o William, que hoje está no Grêmio, né, curiosamente, Alex Teixeira, Ilcinho, uma galera toda lá, o Luiz Adriano, enfim, muitos brasileiros, né, protagonizaram grandes momentos lá no Shakhtar, e em 2015 para 2016 ele vai para o Bayern de Munique e vive ali o seu apogeu, com dribles, um
uma força, uma potência, cara, do Douglas Costa, que é impressionante, era impressionante, né? Sabia finalizar de fora da área, sabia driblar, sabia jogar em profundidade, em velocidade, jogador explosivo, cara, e com um repertório muito interessante. Brilha no Bayern de Munique, vai para a Juventus também, principalmente uma primeira temporada excelente, ali em 17, 18, com quase 50 jogos, quase 20 participações diretas em gol, e depois vai começando a ter um número de partidas menor, alternando muito entre titular e reserva, começando a ser mais um reserva das equipes em que ele atua do que propriamente um titular indiscutível. Ele tem a gente fala já linkando com a seleção brasileira, são mais de 30 jogos, cara, vestindo a amarelinha, e acho que o maior destaque dele ali em 2018, quando ele participa da Copa do Mundo de 2018 e consegue ter um destaque vindo do banco, dá uma assistência no fatídico jogo contra a Bélgica, em que o Brasil é eliminado, entra bem contra a Costa Rica também, se torna uma opção muito interessante para o Tite àquela altura, mas depois da Copa ali e tudo mais, ele também parece que fecha um ciclo na carreira do Douglas Costa como um todo, né? Ele até tem um brilhareco ali durante a temporada 19 e 20, que ele consegue dar 6 assistências, fazer ali uns 3 golzinhos pela Juventus, e depois, cara, o negócio vai descendo a ladeira, e para mim acho que a maior expressão desse declínio do Douglas Costa é a passagem pelo Grêmio em 21, cara, ele vem com muita expectativa, é uma passagem super polêmica que acaba descambando no rebaixamento da equipe gaúcha, com polêmica de tchauzinho, que ele queria participar, marcou um casamento no dia do jogo, uma série de problemas ali que ele teve com a imprensa, com os torcedores e com o seu comportamento, né? E vai vivenciando, né? Já antes disso, até muitas lesões musculares, cara. Passa a ser um problema na vida do Douglas Costa. Um jogador também, cara, como eu falei até há pouco, era muito famoso, muito reconhecido pela explosão física e muscular, com a força, com a potência que ele tinha para driblar e arrancar, dar arrancada curta, chegar à frente dos defensores ali em centésimos de segundo e garantir as jogadas. E começa a explorar, a partir disso, mercados alternativos. Ele vai para o Los Angeles Galaxy, lá da Major League Soccer dos Estados Unidos. Faz até 2 temporadas ali, em termos de números, ok, né? Não chega a ser um dos melhores da liga, mas consegue fazer uma pequena fumaça. E quando ele já estava pronto para voltar à Europa, para o futebol turco, ele recebe uma ligação do Fernando Diniz, que o convence a vir para o Fluminense no contrato de produtividade. O Fluminense, que havia sido campeão da Libertadores no ano anterior, chega para 2024 reforçando o elenco, buscando a Recopa Sul-Americana lá no início do ano, uma boa participação na Libertadores para defender o título. E o Douglas Costa é um reforço que vem num contrato de risco, vamos dizer assim, né? Mas com um cartaz, né, cara? Com uma expectativa, e dura cerca de 7 meses só a passagem dele pelo Tricolor. 22 jogos, uma assistência somente, nenhum gol marcado. Teve umas 2 lesões musculares também que estão marcadas aí nessa curta passagem. E passa a ficar até sem mercado aqui no futebol brasileiro. O raio Douglas Costa vai para o Sydney FC lá da Austrália, vai para o futebol australiano, consegue também fazer uma pequena fumaça lá com 8 assistências, 6 gols em 25 jogos, mas o nível do campeonato australiano é muito baixo, né? E é pouco para um jogador do cacife do Douglas Costa. E eis que chega o momento mais avulso da carreira do jogador revelado no Grêmio. Ele vai para o Chievo Verona, hoje na 4ª divisão do futebol italiano, sim, Série D. E é um acordo muito louco, porque ele já está certo no Al Ittifaq, time de Dubai, que está na Série B do Emirados Árabes, e que contratou recentemente até o Balotelli.
E o acordo, né, é de jogar 6 meses no Chievo Verona, tentar ajudar a equipe italiana a subir para a Série C, para depois rumar para o Al-Ettifaq, para fazer dupla com o Super Mario Balotelli. E aí, tanto o Chievo quanto o Al-Ettifaq são equipes do mesmo dono, do mesmo proprietário, que é o italiano, que eu vou falar dele já já. Então aqui você olha aqui o histórico, o currículo do Douglas Costa, cara, é uma coisa relevante, assim, ele tem muitas passagens aí por clubes relevantes com performance alto nível, e estranha até a gente ver um final de carreira em tamanho declínio em mercados tão alternativos como temos visto, e principalmente a partir, né, da passagem dele pelo Grêmio em 21, que foi um desastre. E aí, olha como é que é curiosa a parada. O Douglas Costa chega, o Chievo estava na vice-liderança do grupo B da série D. É muita letra, eu sei, né? Mas é porque as camadas inferiores lá do futebol italiano são muito doidas, cara. A terceira e quarta divisão são divididas em grupos, e aí os vencedores desses grupos, os primeiros colocados, vão direto para a divisão seguinte, e tem um playoff entre as outras para definir mais um que vai subir também. E aí, esses grupos são de acordo com as regiões das equipes. Cara, é uma loucura. Para entender melhor, só fazendo um vídeo somente disso. E aí, cara, o Douglas Costa chega, pô, com uma expectativa danada, e os 3 primeiros jogos dele pela equipe italiana são 3 derrotas e 3 goleadas sofridas, cara. 4-1 para o Caldiero Terme, olha o meu italiano gastando aqui. 4-1 em casa contra o Caratesi, e 3-0 fora de casa contra o Outrepo. Que parada! E em que pese ali na estreia ele jogou só 30 minutos, né, vindo do banco de reservas. Os outros 2 jogos ele atuou por 90 minutos e não fez a diferença, e o Chievo acaba caindo para a 5ª colocação, a última que garante uma vaga nos playoffs para tentar o acesso à Série C. Ai, 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 que fazem, Douglas Costa? Para explicar sobre o Chievo, cara, a história é interessante, porque é uma equipe que, porra, eu vou lembrar aqui, eu sempre fui uma pessoa que assistiu muito ao campeonato italiano, né? Você era fascinado ali, domingo, horário do almoço, Bandeirantes, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E o Chievo, com aquele uniforme amarelo característico, era uma equipe muito simpática, vamos dizer assim. Lembro que tinha um brasileiro chamado Luciano, cara, que jogou durante muito tempo lá, um carequinha, né, que de muita qualidade, e um atacante chamado Pellissier, cara, que é o maior ídolo do clube de Verona, e que olha como é que a história é um negócio interessante. O Pellissier, depois de aposentado, ele encontra um Chievo Verona com problemas financeiros absurdos, né? A partir de 2019, o Chievo é rebaixado da Série A, e aí entra em declínio total, e 2021 ele não consegue ter garantias financeiras e acaba falindo, e tendo que mudar de nome e tudo mais. Coisas que no futebol europeu são até comuns a vários clubes, né? E a falta de dinheiro trouxe essa consequência realmente drástica para a tradicional equipe do Chievo Verona. Com isso, teve que ser refundado o clube com o nome de FC Clivense, e refundado pelo Sérgio Pellissier, ex-atacante que tem mais de 500 partidas pela equipe de Verona. Começou do zero, divisões amadoras, botando ali tijolinho por tijolinho, conquistando aí acessos consecutivos até chegar à atual 4ª divisão nacional. E aí, em 2024, a marca Chievo Verona vai a leilão judicial, e o grupo liderado pelo Pellissier readquire os símbolos, o nome, tudo o que tem direito para voltar a ser Chievo Verona, e que é uma grande conquista para todos os torcedores e toda a comunidade da equipe. E aí nisso que entra
o nosso digníssimo proprietário italiano atual do Chievo, que é o Pietro Laterza. Depois dessa volta do Chievo Verona em 2024, enquanto marca, clube e tudo mais, ele chega como um dos proprietários para comprar o Chievo do Pélissier. O Pélissier continua como presidente honorário, mas o proprietário de fato agora, investidor, né, que tem um plano ambicioso, é o Pietro Laterza, empresário italiano e tudo mais, que também é dono do Al Ettifaq. E aí que entra o rolo com o Douglas Costa, que já tem acordo para defender a equipe do Emirados Árabes no meio do ano, e para não ficar inativo, né, até lá, ele vai jogar já está jogando no Chievo Verona para completar 6 meses e no meio do ano atuar na equipe que contratou Mário Balotelli. Mais uma curiosidade para vocês que gostam, o Pietro Laterza revelou que estava buscando no Transfer Market, nesses sites de estatística, jogadores sem contrato, viu o Balotelli lá, fez uma proposta poupuda e conseguiu convencer o atacante, que também não vive mais seu apogeu, a atuar na equipe de segundo escalão do Emirados Árabes. Mas o curioso é que o Al Ettifaq, nesse momento, entre 15 clubes da Série B do Emirados, ele está na 15ª posição, é o lanterna. Então imagina a situação, o Douglas Costa vai para lá no meio do ano para jogar com o Balotelli e o Al Ettifaq disputa a 3ª divisão do Emirados. Melancólico, para dizer o mínimo. Então, hoje na 4ª divisão italiana, o Douglas Costa pode até ascender, mas para a 3ª divisão do Emirados Árabes, se tudo der errado até o meio do ano. Olha que história doida que a gente tem de um jogador que até ontem estava na seleção brasileira, jogando com craques aí do futebol europeu. A gente está falando de Neymar, de Coutinho, Mandzukic, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo na Juventus, enfim. Quanto cara bom, né? Já atuou junto com o Douglas Costa e hoje a realidade é dureza, é a Série D da Itália. E fica aqui a curiosidade, eu quero saber a opinião de vocês. Surpresos com o que se tornou a carreira de Douglas Costa? É melhor aposentar do que passar por isso? Ou tá ganhando a graninha dele e é justo, independentemente do legado que ele construiu, agora atuar nesses centros mais alternativos e nesses campeonatos de menor poder de competição? Fala aí, comenta aí no vídeo. Se chegou até aqui e gostou, deixa o likezinho, é importante para a gente, para apoiar o nosso trabalho, esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreva se você não está inscrito aqui no nosso querido Tirateima. E ative as notificações também para ficar por dentro de cada novo conteúdo que surgir por aqui, beleza? Vamos nessa, até o próximo vídeo especial. Tirateima, aqui o papo é a Vera. Tamo junto, forte abraço, até a próxima.